Muitas mulheres também ficam com receio, né? Pensando que o feto ainda não está ligado ao útero, então fica com medo de perder o bebê. Como lidar nessa situação, Cleonice? Uma conversa franca com seu obstetra é importante. Por quê? Porque ele vai explicar como está, e hoje com a tecnologia, mostra ultrassom, vê tudo, como está ali a formação, como está o desenvolvimento da gravidez, e com isso o que acontece? A mulher fica mais segura. Então, não há problema e a gente sabe que as contraindicações o obstetra vai estar comunicando para o casal e eles vão ficar bem seguros e bem tranquilos, desde que confiam naquele profissional. Cleonice, e quando os bebês nascem, quais são as principais dúvidas dos pais e quais os cuidados que eles devem ter? Quando os bebês nascem, os pais têm muitas dúvidas, que é comum, né? É comum a gente ter essas dúvidas logo que recebe uma criança. Tem medo de segurar a criança, o medo que a criança possa quebrar, nada disso. A criança realmente a gente pode estar segurando no colo, com carinho, mesmo com o mau jeito do pai. Não precisa se preocupar com isso, você não vai estar machucando o bebê. Tem medo de trocar a fralda e não conseguir, de repente, colocar uma fralda bem colocada. Isso não precisa preocupar, porque com o tempo vai criando a prática também. Uma outra sensação comum que eles têm, que geralmente os pais, tanto as mães quanto os pais têm, é com relação ao banho, de deixar o bebê cair na banheira, né? E isso a gente sabe que ensinando uma técnica segura e os pais estando bem orientados, não tem risco também, tá? Eles têm medo também do bebê passar fome, né? Está com fome e eles não estão sabendo o que vão fazer. Então, a orientação nossa é a seguinte: sempre depois que o neném nasceu, na primeira semana o bebê está sugando o colosso. Então, ele sempre suga de 1 em 1 hora, suga bastante, depois ele começa a passar. Já se passa mais tempo, 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Então, a gente tem que sempre observar que o bebê, nas 24 horas, que ele pode mamar dia e noite, é importante estar lembrando isso, tá? Sempre observar que o bebê vai sugar no mínimo 7 vezes nas 24 horas. Mas geralmente ele suga de 8 a 10. Então eu falo, não preciso ficar muito tranquilo que ele vai sugar à noite sim. Então é importante estar observando outra coisa, que o bebê ele tem que estar fazendo xixi bem. Se o dia está mais quente, né, ele sua, faz menos xixi. Se o dia está mais frio, ele faz mais xixi. Mas esse é um parâmetro que nós temos, porque os pais têm muita dúvida e às vezes imaginam que o sono alimenta. Não é por aí, né? Tem que estar bem alimentado. Muitos pais têm medo de fazer o curativo umbilical. Por quê? Acha que vai arrancar o cordão umbilical, o coto umbilical. Nada disso, né? A gente tem que saber que aquilo ali não arranca com toda facilidade, só fazer aquele curativo com tranquilidade, com orientação também, observando se não há nenhum sinal de inflamação ou infecção, deixando a área bem sequinha, é tranquilo. A troca de fralda também é tranquilo. Com relação às assaduras, ficam muito preocupados. Aí, se meu bebê tiver assadura, o que eu faço? Na realidade, esse cuidado inicial com a troca de fraldas não é complicado. Se o bebê está só sugando leite materno, não complica nada. Quando inicia novos alimentos, você tem que ter mais cuidado, porque às vezes é um alimento mais ácido. Então tem que realmente observar. Se a pele é mais clara do bebê, você vai ter mais cuidado, ela é menos resistente. Pouco leite que a mãe colocou para sugar pouco. Quanto mais o bebê suca, mais leite produz. Se colocar para sugar pouco, a mama vai entender também que ela tem que produzir menos. Então, tudo é orientação. Lembrando que amamentar também não é instintivo, é aprendido. Né? Porque as pessoas acham que é instintivo, vai dar tudo certo. Dá certo? Dá certo sim. Mas uma dificuldade, se você não tiver uma orientação, aí você realmente vai protelar e vai acabar levando a um desmame. E em relação ao choro, tem como os pais saberem a causa do tão temido choro da madrugada? Boa pergunta, né? Tem até um livro que fala socorro, meu filho está chorando. É socorro mesmo. Por quê? Porque a gente tem a relação com o choro com coisa ruim, coisa triste. Só que o bebê chora porque não fala, né? Se o bebê falasse, de vez em quando eu brinco, ele fala muito nome feio, né? Tá ali chorando tempão e ninguém olha, tá atendendo o telefone. Então, na realidade, o bebê, ele chora de fome, excesso de calor, excesso de barulho, excesso de luz, porque está sujo, porque está molhado. A última coisa que a gente deve pensar é a dor. E a gente costuma pensar, nossa cultura, né, tem esse pensamento, a gente costuma saltar da fome para a dor. Então, vamos observar, aprender a conhecer o filho da gente, para que a gente possa descobrir esse choro. Ah, chorou ali, opa, esse choro é de fome. Não, chorou, esse choro é de sono. Às vezes o bebê chora até porque está com sono e porque às vezes estão pegando e ele quer, oh, dá um socorro aqui, me leva para o berço, tá?
Essa relação também se adequa à cólica do bebê também ou não? A cólica do bebê, todo mundo tem um trauma, né? Ai, meu bebê vai ter cólica, vou ficar traumatizado. Na realidade, eu costumo falar que o bebê que mama no peito, ele tem gases, né? E o bebê que toma alimentos artificiais, ele tem mais cólicas. Por que isso? Porque o leite materno, ele é específico para o bebê. É lógico que a digestibilidade é muito melhor do que um outro tipo de alimento. Então, se o bebê no final do dia, mesmo tendo arrotado depois das mamadas, ele estiver com gases, se estiver incomodando, eu sempre oriento as mães colocar o bebê de barriguinha para baixo, em cima da barriga dela, aquecer bem esse bebê, ele vai relaxar, trabalhar com isso. Por quê? Porque esse aparelho digestivo do bebê, ele está amadurecendo, né? Antes só entrava líquido amniótico e saía, agora está entrando um alimento, mesmo sendo alimento específico para o homem, que é o leite materno, ele tem um período de adaptação. Então, se a gente trabalha isso com tranquilidade, a coisa fica tranquila. Agora, se a mãe fica tensa, ou o pai tenso, ou a cuidadora, ou a avó, uma pessoa que estiver com o bebê estiver tensa, o que o bebê percebe? Que o colo está tenso, aí ele chora, porque os gases estão incomodando, e chora porque alguma coisa está acontecendo, ele não sabe. Então, a melhor orientação é sempre colocar os bebês no colo de uma pessoa que esteja mais tranquila e relaxada, porque realmente a cólica é multifatorial e mais comum em primeiro filho, pela inexperiência do casal, né? E pela tensão, que é normal quando vê o bebê chorando, tá? E para encerrar, o homem e mulher que passam por esse processo do casal grávido têm uma ligação maior com os filhos durante toda a vida? Tem. O que é muito importante que a gente tem, não só através do curso, mas também o momento do parto. É importante estar falando disso, porque existe uma teoria que chama teoria do apego. O bebê, na primeira hora de vida, ele está super alertinho, né? Então, a gente brinca que os bebês hoje estão nascendo com o chip ligado, né? Na sala de parto, eles são super alerta. Mas, realmente, na primeira hora de vida, eles estão muito alerta, com a sucção ativa. Então, esse momento do recebimento dos pais para com o bebê, existe uma pesquisa mostrando que isso desenvolve um apego para o resto da vida dos pais para com o bebê. Eu acredito que vice-versa. Não fiz a pesquisa, mas acredito que sim. Então, a gente sabe, a gente vê o carinho, o contato. É importante esse conhecimento para que os pais possam se sentir seguros, possam se sentir confortáveis no cuidado com a criança e depois, sentindo que estão amando a criança, estão sendo amados. Então, e esse contexto é muito importante para toda a família. Cleonice, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa entrevista de hoje, viu? Eu agradeço a vocês e estamos à disposição. Nós estamos no Hospital Vila da Serra, no Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno, à disposição de vocês, qualquer pessoa que quiser alguma informação ou orientação, e sempre defendendo o casal grávido e o aleitamento materno. Muito obrigada. O Saúde vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, entre em contato pelo e-mail saude@unibh.br ou pelo telefone 3207-2919. Todas as próximas programações do Programa Saúde você pode conferir também pelo Twitter, twitter.com/programa Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.